Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de uma brasileirinha querida que fez missão, né? E a história dela, enquanto eu lia, né, eu me dei conta de que os membros da igreja, membros ativos da igreja, têm uma visão distorcida em relação a ex-missionários e ex-missionárias, né? Eu tinha essa visão distorcida também. Existe uma falsa tradição, uma falsa crença na igreja de que se você faz missão, você é melhor, sim, do que aquele rapaz que não serviu missão. Para mulheres, né, para as moças não é mandamento, mas para os rapazes é. Então existe também uma expectativa quando voltam da missão, quando esses jovens voltam, né, o bispo já fica todo feliz, ai, né, que coisa boa, um ex-missionário na ala, né, forte, poderosa, né, todos aqueles rótulos que eles adoram te colocar. Então a história dela te ajuda muito bem a ver o que acontece, né, na cabecinha de muitos missionários enquanto estão no campo. Alguns deles voltam com o testemunho mais forte e outros voltam e já não querem nem saber da igreja. Por quê? Uma coisa eu posso te dizer: Satanás não tem nada a ver com isso. E você vai entender pela história dela aqui. Porque o que é dito, né? Ah, ele fez missão e tudo, e agora se afastou da igreja, né? Satanás enganou aquela pessoa, pegou aquela pessoa, enfim. Ah, aquela pessoa cedeu à tentação. E é um monte de bobagem que se fala, né? Mas a história é muito mais simples do que isso. Olha só o que ela diz aqui. Oi, Vânia, tudo bem? Há 8 anos, eu conheci a igreja Mormon através de uma família que mora na minha rua. No começo foi muito bom. As pessoas me tratavam bem, eram gentis. Quase 2 anos depois, fui para a missão, mesmo sem querer. Ela não queria ir para a missão, pois eu tinha falado que ia mudar de cidade para começar a trabalhar. Eles achavam que eu era inocente. Na época, pode até ser que eu fosse. Um pouco inocente. Pois se eu soubesse o que sei hoje, jamais deixaria de fazer uma coisa que eu realmente queria para fazer uma coisa que eu não queria. Ou seja, ela queria mudar de cidade para começar a trabalhar. Ela não queria ir para a missão, mas mesmo assim ela foi. Os 3 primeiros meses foram os piores da minha missão. Pois juntou minha falta de vontade de estar ali, companheiras que não queriam me treinar. A primeira estava terminando a missão e a segunda estava com muita raiva por estar há muito tempo no mesmo lugar, na mesma área. Às vezes eu pensava em ir embora, mas um dia eu parei e pensei: por que não ficar só mais um pouco? Se eu for para casa, não vou ter nada para fazer mesmo. O emprego que eu ia ter, não vou ter mais. Ao menos aqui eu posso aproveitar alguma coisa. Ela coloca entre parênteses, fubecar. Ou seja, quebrar regras da missão, né? Assim, quando eu for para casa, vou ter algumas histórias para contar. A partir desse dia, passei a observar algumas coisas nos lugares que eu passei e ver que não só essa visão que certos membros têm dos missionários estava errada, de que os missionários são todos certinhos, né? Em uma área que passei, havia uma família que era ótima, fazia tudo o que podia para nos ajudar, mas tinha um problema, ela coloca entre aspas. Eles não eram casados. Mesmo assim, eles tinham chamados na igreja e tudo estava certo. Uma outra família nesse mesmo lugar, também o casal não era casado e tinham um filho juntos. O marido estava em processo de divórcio e era líder de grupo. Uma mulher que estava passando por uma ação disciplinar, e se não me engano, isso é uma coisa que ninguém deveria ficar sabendo, mas nesse caso, todos sabiam o que ela estava passando e o que tinha acontecido. Olha só. Vi muitas coisas desse tipo na missão. Principalmente, vi que a igreja não é nada do que as pessoas falam. Depois que eu cheguei da missão, vi que as coisas eram do mesmo jeito, com os mesmos problemas que antes eu não percebia ou não queria ver. Comecei a não querer e a não aceitar chamados e a questionar algumas coisas, como por que eu tinha que casar se eu nem quero fazer isso? Por um momento, eles queriam me casar com uma pessoa que nunca tinha visto na vida e que nem trabalhava. Perguntei se a igreja iria pagar as contas que a gente ia ter se eu me casasse com ele. E a única coisa que falaram é que o Senhor proverá.
e que a única coisa que eu deveria fazer era ter fé e cumprir esse mandamento para não cair em tentação. Meu Deus. Mandei eles e o casamento para o inferno. Comecei a ir cada vez menos à igreja. Eles nunca me ajudaram em nada. Só se lembravam de mim quando precisavam de alguma coisa. Peraí, deixa eu virar a folha aqui. Nessa altura, já conheci o seu canal e comparei as histórias contadas com o que eu tinha visto e vivido, e devo falar que todas têm fundamento, e algumas eu vi acontecer durante a minha missão, e fora dela também. Depois de tudo isso, decidi me afastar de vez da igreja no fim do ano passado. E como sempre, ninguém me procurou para me perguntar como estou e se preciso de alguma coisa. Claro que não. Próximo passo é a resignação. Há 1 ano estou com uma pessoa que é ótima para mim. Quando o conheci, ainda estava na igreja e seguindo a natureza, quebrei o 7º. Ela coloca aqui a risada. Para mim, esse negócio de sacerdócio é mais uma grande mentira, assim como todo o resto. Bem, essa é a história que eu gostaria de contar como forma de desabafo e espero que ajude mais alguém, assim como as histórias contadas no canal têm me ajudado. Às vezes me sinto um pouco sozinha, afinal, a maior parte dos meus amigos eram da igreja, mas sei que assim como esses entraram em minha vida, outros também se foram. Querida, muito obrigada por mandar a tua história aqui pra gente, viu? A tua experiência, né, como missionária da igreja. Olha, tá aqui para você que é membro e tem essa visão distorcida, né, de que um ex-missionário ou uma ex-missionária são tão poderosos, né? Eles têm um testemunho forte, querido, querida. Nem todos que vão para a missão têm as mesmas experiências, tá? No caso dela, ela não queria ir, mas ela foi chamada para ir, tá? Ela foi designada, para não dizer pressionada, né, a fazer missão. Então, ela foi, mas ela foi com aquela atitude de aí chegou lá, não estava bom, ela não teve boas companheiras no começo para treinarem ela, e ela desanimou. E aí ela abriu os olhos e começou a enxergar coisas que antes ela não enxergava. Por quê? Porque agora ela está nos bastidores da igreja. Ela agora faz parte da equipe de vendas dela, viu? Agora ela tem que bater números, ela tem metas para cumprir com relação ao número de pessoas ensinando, número de batismos, e ela começou a ver coisas que antes ela não via, ou seja, pessoas que não eram casadas legalmente e tinham chamados na igreja. Isso dentro do mormonismo é um absurdo, você tem que você tem que estar casado legalmente para ter chamado, mas na área que ela passou, por alguma razão, aquele casal lá não tinha, né, não era casado legalmente e tinham chamados. Ela soube de uma moça que tinha passado por um conselho disciplinar e todo mundo ficou sabendo o que tinha acontecido com ela, o que ela tinha feito. A gente, como missionário na igreja, a gente começa a ver tudo o que acontece nos bastidores. Isso é uma grande realidade. E ela abriu os olhos, ela começou a ver. Falou, então é assim, né? Tá bom. Voltando para casa, como se não bastasse a pressão que ela sofreu de ir para a missão, sem querer ir, ela agora começou a sofrer a pressão para se casar. Porque na igreja eles têm medo que você quebre o 7º, né? Ou seja, tenha relações sexuais como adulto ou adulta que você é, se você decidir em sã consciência, né, sabendo o que você está fazendo, ter relações sexuais com outra pessoa antes de casar, meu Deus do céu, agora lascou. Por quê? Porque agora você vai passar por um conselho disciplinar, você vai perder a tua recomendação para entrar no templo, agora o teu incentivo para... você também não vai poder ter chamados, muito prejuízo no bolso deles, tá? Você não vai pagar o dízimo, muito provavelmente, né? E você não vai poder ter chamados, é muito prejuízo. Você passa a ser literalmente só um número agora, sem contribuir com nada. Então vamos casar! Casa, irmã, precisa casar para não cair em tentação, né? Aí você vai casar no templo bem fofinha, aí você vai, né, pagar o dízimo, aceitar todos os chamados, você vai ser um excelente exemplo para as outras pessoas da ala, né? Os pais vão olhar para aquela moça, para aquele rapaz e pensar, eu quero isso para minha filha, eu quero isso para o meu filho. É ou não é?
Deus, que loucura. Então tá. Só que ela teve aqui um senso crítico. O senso crítico dela salvou ela de uma roubada. Eles estavam tentando fazer com que ela... Assim, sugeriram, né, digamos, sei lá, pra ela casar com um rapaz que ela nunca nem tinha visto. Mas provavelmente ele era um ex-missionário. Né? Então, eles estavam querendo que eles se casassem. O fato do rapaz não ter emprego, não importa, irmão. O Senhor proverá, precisa ter fé. Eu caí nessa. E o Senhor Mormon não proveu, não. A gente comeu o pão que o diabo amassou quando a gente se casou. Meu primeiro casamento. 2 jovens, ex-missionários, eu e ele. Comemos o pão que o diabo amassou. A igreja não estava lá para pagar as nossas contas, querida. Você foi muito esperta. Muito mais esperta do que eu fui na tua situação. A igreja não estava lá para pagar nossas contas. Mas a gente tinha que ter fé e perseverar até o fim. O Senhor Mormon não provê, não, amigo. Se tu não te virar, não arregaçar as mangas e correr atrás, lascou. Então tá. Aí ela disse que ela começou a namorar um rapaz enquanto ela ainda estava na igreja, né? E ela tá com ele até hoje, né? E ela disse que ele é maravilhoso e ela decidiu ter relações sexuais com ele. Ela é adulta, ele também, né? Se ela estivesse na igreja e ela quebrasse o sétimo, esse ato entre 2 adultos conscientes e que concordaram em realizar alguma coisa juntos, que foi ter sim relações sexuais, se ela tivesse feito isso dentro da igreja, ao invés de ter sido uma experiência maravilhosa para ela, teria sido um pesadelo. Como eu te falei, ela ia passar por conselho disciplinar, talvez não pudesse usar os garments, ia perder a recomendação para entrar no templo, não ia ter chamados, e todo mundo na ala ia ficar sabendo o que aconteceu. Do mesmo jeito que ela ficou sabendo tudo o que aconteceu com aquela moça quando ela estava na missão. Ai, meu Deus, olha. Ela fala aqui que... Essa é minha cachorra, tá? Coleirinha dela. Ela fala aqui que ela se sente às vezes sozinha, né? Porque ela perdeu muitos dos amigos dela que eram mormons. Você perde, né? Porque amor ao próximo lá dentro você pratica, mas esse amor ao próximo é para aqueles que estão ali contigo, né? Os que estão fora da bolha, as pessoas do mundo, agora você tem que tomar cuidado com elas, porque elas representam uma ameaça na tua vida. Elas representam uma ameaça à tua dignidade, então você se afasta delas, né? Eu tive amizade uma vez com uma mulher, com uma família que tinha saído da igreja. Eu tive o meu bispo falando para mim, Vânia, você não deveria estar andando com ela, porque ela não é uma boa companhia para você. Porque eu era da igreja, firme, fofinha, né? E ela não. Então não me diga que isso não existe, porque existe, a gente sabe disso. Bom, só para encerrar. Você que se sente pressionado, né, a servir uma missão, que foi meu caso também, eu também fui pressionada a servir, sim, tá? Você que se sente pressionado a servir missão e você não quer servir, como foi o caso dela, sabe qual argumento válido que você deveria usar para conversar com o teu bispo e presidente de estaca? Seja você rapaz ou moça. Você pode dizer, presidente, eu estou entendendo que o senhor está me chamando para fazer missão, mas eu prefiro seguir o conselho do profeta. Ele não serviu uma missão. Nem presidente Nelson, nem presidente Monson, que já faleceu, o presidente da igreja anterior ao Nelson. Presidente Nelson não serviu missão, Oaks não fez missão, Irene não fez missão, eu também não vou fazer missão. E eu tenho certeza que você é tão abençoado ou abençoada quanto eles são. Eu vou seguir o exemplo deles, eu vou investir na minha carreira e vou deixar a missão de lado, porque se para eles não foi mandamento, para mim também não deveria ser. Eu gostaria muito de escutar qual a resposta que eles vão ter para o teu argumento. Pai, mãe, para você que acredita que teus filhos precisam tanto fazer missão porque eles vão aprender e vão isso, vão aquilo, vão ser tão abençoados,
Dá uma olhadinha em como vivem aqui os 3 membros da primeira presidência da tua igreja e veja se você quer esse tipo de vida para os seus filhos. Se você quiser, não manda eles para a missão. Fala para eles ficarem e suarem a camisa e correrem atrás de uma carreira como os 3 aqui. Um na área de medicina, outro na área de direito, outro na área de negócios. Aí sim, o teu filho vai ser abençoado, a tua filha vai ser abençoada pelo suor do próprio rosto deles. E não por simplesmente trabalhar por 2 anos ou 1 ano e meio de graça, 60 horas por semana, para uma corporação multibilionária americana. Fica aí a dica, mas é claro que a decisão é tua. Eu só estou te dando algumas ferramentas para você pensar por você mesmo e decidir o que realmente é melhor para você e não o que é melhor para a tua igreja. Tá dada a dica. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.